Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a todos os integrantes, amigos deste grupo. Nós damos graças ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede, esta manhã linda que Ele nos fez, para nós juntos, em comunhão uns com os outros, podemos adorar ao Senhor. Possamos, nesta manhã, glorificar o nome de Jesus e nós vamos observar na palavra de Deus um conselho dele para a nossa vida. E eu convido você para abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, o verso 12. E eu leio na nova tradução da linguagem de hoje, um texto precioso que diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Pensando neste texto, em todas essas palavras, coloquei aqui um título para a meditação dessa manhã: Virtudes de Deus para seus filhos. Vejam que coisa preciosa. Virtudes de Deus para os seus filhos, para mim, para você. Isso, meus irmãos, é uma bênção, um privilégio para nós recebermos de Deus estas virtudes, que quando colocadas em prática na nossa vida, nos identifica como filhos de Deus de fato, como filhos amados, como diz o texto aqui, filhos amados do Senhor, E nós vamos então discorrer sobre este pensamento e eu convido você a que pense conosco a respeito disso. Lendo esse texto, fiquei pensando no quanto aprendemos, meus irmãos, na igreja, em nossos cultos, nas liturgias, na EBD, Lendo a Bíblia, estudando a mesma. Aprendemos muito sobre a fé. E o que é a fé cristã? A fé cristã nos apresenta uma perspectiva da vida e nos convida a crer e assumir nossa postura como cristãos. Se é que ao entrarmos para a vida cristã, desejamos isso, não é verdade? Já aproveito para te perguntar, o que te atrai para a vida cristã? O que te atrai, para perto de Deus, para viver a vida cristã na presença do Senhor? Para um compromisso de ser um cristão com todas as letras maiúsculas, É bom que se diga. Um seguidor de Jesus de verdade. Temos falado muito sobre essa questão de seguidor de Jesus, É bom que se diga que muitas pessoas vêm para a fé cristã, mas não entram para a fé cristã. Parece que há muitos crentes ainda do lado de fora da vida cristã, mas é preciso estarmos dentro da vida cristã, desenvolvendo a vida cristã. E essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus, é o que Deus espera de mim e de você. A um cristão não basta praticar as liturgias como fazemos no culto, O culto cristão não é executado de liturgias. Infelizmente, esse é o pensamento, é o costume de muitos, da maioria dos crentes em geral. As nossas liturgias têm a função de nos ensinar a praticarmos nosso culto no dia a dia, fora das quatro paredes. Eu gosto sempre de pensar em culto, e já disse isso para a igreja, Um culto é a celebração daquilo que vivenciamos no dia a dia, durante a semana. Nós vivemos todos os dias, de segunda a sábado, na presença de Deus, como filhos amados do Senhor, exercitando a vida cristã, recebendo de Deus virtudes para isso, e temos experiências as mais diversas com o Senhor, com as pessoas com as quais nos relacionamos. E, meus irmãos, nós vemos o agir de Deus, a graça de Deus, o mover do Senhor, a bênção de Deus sobre a nossa vida, nos abençoando e abençoando as pessoas com as quais nos relacionamos. E a gente vê as maravilhas de Deus, o mover de Deus, a bondade de Deus, a graça do Senhor. E no domingo nós nos reunimos no templo para celebrarmos ao Senhor tudo que vivenciamos durante a semana. Não é bonito pensar em culto assim? Se nós não tivermos nenhuma experiência com o Senhor durante a semana, a experiência de devoção, de adoração, a experiência de meditação na sua palavra, a experiência de nos relacionarmos com as pessoas com as quais nós lidamos todos os dias,
se nós não tivermos nenhuma experiência, o que nós vamos celebrar na casa de Deus, não é? No domingo, junto com os irmãos. Então Deus nos concede a graça de, independente do templo, independente do culto, sua presença, sua graça, suas virtudes são derramadas sobre nós, porque nós somos filhos amados do Senhor. E Paulo aqui pede então, revistam-se de profunda compaixão, bondade, mansidão, humildade e paciência. Andando com Cristo legitimamente, vamos ter tantas experiências com Ele, vamos ver de perto o seu poder, os seus sinais, suas maravilhas, seremos também usados por Ele para a realização da sua obra. Então, quando temos a oportunidade de cultuar na igreja com os outros irmãos, também filhos de Deus e que também andam com Cristo, espera-se que todo cristão ande com Cristo, por isso é chamado de cristão, não é? Então, espera-se que todos esses celebrem ao Senhor, ao Deus da vida, ao Deus da nossa vida, através do que Ele mesmo faz por nós. A amplitude e alcance da perspectiva cristã pode até não ser percebida de imediato na vida de muitos, mas, meus irmãos, gradativamente vamos exercitando a prática da vida cristã. É preciso caminhar pela fé, e pois é nessa jornada cristã que aprenderemos de fato o que é ser um cristão, não é verdade? Nos tornaremos maduros a cada dia e muito úteis nas mãos do Senhor. Quanto mais lemos a Bíblia e aprendemos através dela a perspectiva cristã que ela nos apresenta, nós aprendemos todas as informações que adquirimos, percebemos também o quanto dependemos da graça de Deus e da ação do Espírito Santo para exercitá-la. Vou repetir este versículo e dividiremos ele em dois pensamentos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A primeira parte desse versículo, meus irmãos, o primeiro pensamento nesse versículo ensina o que Deus fez por nós. Não é? Vejam só que coisa maravilhosa. O segundo é o que devemos fazer com isso que Deus fez conosco, né? Ou para nós. Segundo o apóstolo Paulo, a sua afirmação é de que somos um povo escolhido de Deus, santo e amado. Tudo isso são dádivas, virtudes de Deus para a nossa vida, resultado do amor de Deus por nós. Um amor vivo e ativo que nos muda de forma visível e até radical. Você já experimentou esta mudança como cristão? Vejam que Deus nos olha como somos e nos recebe como santos. Vi essa frase esses dias, me chamou a atenção. Deus recebe como somos, Deus nos olha como somos e nos recebe como santos. Meus irmãos, isso é maravilhoso, isso é profundo para nós, não é verdade? Em seu amor, Deus nos aproximou de si. Vejam só, deu-nos acesso à sua presença, assim como o filho pródigo foi acolhido de volta na casa do pai, não como um empregado, como ele desejava, mas como um filho amado. Deus fez com cada um de nós assim também. O filho pródigo, quando foi ao pai, foi como um mendigo, fedorento, magro, sujo, descabelado, feio, mas foi recebido como filho amado. O pai fez tudo por ele e agora ele estava na presença do seu pai como filho amado. Deus faz isso com a gente, não é verdade, meus irmãos? Que coisa maravilhosa! Isso é uma experiência tremenda que todos nós podemos ter com o Senhor. Isso é glorioso demais. Precisamos aprender a nos ver assim e a permanecermos, meus irmãos, nos lembrando do que somos para Deus por causa do seu amor. A primeira ideia do pródigo foi condenar-se para ter alguma chance com o pai. Já não sou digno de ser chamado seu filho, né? Pensou ele, disse ele ao pai. Mas as coisas não funcionam assim com Deus. Devemos reconhecer mesmo os nossos pecados. Mas o que nos salva é crer no amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós.
Devemos responder a Ele, meus irmãos, com fé e gratidão. A segunda parte deste verso diz respeito, segundo o pensamento, diz respeito a um importante ajuste que devemos buscar, uma mudança de rota, de direção, de estilo de vida, agora como cristãos, como filhos amados do Senhor. Revistam-se, não é? Uma atitude premeditada, intencional, consciente, uma escolha, uma decisão. Paulo nos aconselha a viver ocupados na prática do bem. Veja as virtudes das quais devemos nos revestir, beneficiam outros também, fazem parte de nós, né? Fazem de nós pessoas com que é mais fácil conviver, resolver problemas, dilemas, superar as desavenças, as crises, nos tornamos melhores em tudo com estas virtudes de Deus sobre a nossa vida. Revestindo-nos delas, teremos olhos para o necessitado, ouvidos para o aflito e coração para os feridos. É a comunhão vertical, transformando a comunhão horizontal. Eu e meu próximo. Na medida em que nos revestimos, meus irmãos, nos tornamos melhores e mais santos. Vejam que coisa tremenda. Na medida em que agimos guiados por estas virtudes, aprendemos a viver inspirados por elas, impulsionados por elas, como cristãos, como filhos amados do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é extraordinário, não é verdade? Deus já fez a parte dele, meus irmãos. Dia a dia temos a oportunidade de fazer a nossa parte. Deus está esperando que eu e você, como filhos amados dele, façamos a nossa parte. Temos recebido, meus irmãos, a sua virtude. Temos recebido graça por graça para sermos estes filhos que o Senhor deseja que sejamos. E assim o seu nome será glorificado por nós, não é? Eu gosto de pensar que Deus tem sempre o melhor reservado para os seus filhos e por isso devemos receber estas instruções com amor. Há muitos que encaram estas disciplinas cristãs como peso, como algo difícil demais de cumprir, mas não, meus irmãos, devemos receber com gratidão. São conselhos do Pai que nos ama e quer nosso bem e quer nos ver como filhos amados do Senhor. Como é que eu vou ser um filho amado se eu viver amargo, não é, pesaroso e frustrado com aquilo que Deus me dá? Não, Deus me dá virtudes para que eu viva mesmo como filho amado, viva uma vida abençoada, uma vida transformada, uma vida cheia da graça dele. Isso me torna diferente demais. São bênçãos de Deus para a nossa vida. Nós devemos encarar essas disciplinas cristãs com alegria, meus irmãos, porque estas disciplinas cristãs mudam o nosso jeito de ser, muda nosso estilo, muda nossa natureza. Que coisa tremenda, meus irmãos. Ao recebermos e vivenciarmos essas virtudes, certamente compartilharemos com o nosso próximo. Essa é a proposta de vida, a vida de Deus para nós. A proposta de vida de Deus é a vida com Deus. Pense nisso e abrace esta vida em Cristo Jesus. Seja muito abençoado com essa nova vida e abençoe a muitos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, que possamos nos aprofundar na palavra de Deus, que possamos, meus irmãos, tomar posse dessas palavras, sabe, nos apropriar destas verdades, recebendo-as com amor, com gratidão, estas virtudes de Deus, essas dádivas de Deus que mudam a nossa vida, que nos faz pessoas diferentes. E olha, isso Deus tem dispensado sobre nós, porque Ele nos ama, porque somos filhos amados do Senhor. Que bênção saber que eu sou um filho amado de Deus e porque eu sou um filho amado por Deus, Ele dispensa sobre minha vida virtudes, dádivas, ainda que sejam essas disciplinas cristãs. Meus irmãos, isso é dádiva de Deus, não é? Revestir-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
é como se nós todos os dias nos vestíssemos com estas roupas. Todos os dias nós vestimos uma roupa diferente, não é verdade? Então, meus irmãos, vistam-se, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos nos vestir, nos revestir com estas roupas da graça de Deus, estas virtudes do Senhor, porque nós somos filhos amados. Filhos amados são bem cuidados. Filhos amados se vestem bem. Filhos amados se comportam diferente. Filhos amados são bem tratados. Filhos amados, meus irmãos, são uma bênção nas mãos deste Pai que nos ama, todo-poderoso que é e quer o melhor para os seus filhos. Deus te abençoe. Hoje à noite vamos continuar falando sobre outras virtudes, um outro texto, com outra característica, mas esse mesmo pensamento nós vamos hoje à noite comentar e eu gostaria de que você atentasse bem para estas virtudes, atentasse bem para estes conselhos e nos revestíssemos a cada dia com estas virtudes, como se fossem as roupas que nós nos vestimos todos os dias. Sempre a gente gosta de uma roupa mais bonita, não é verdade? Sempre compramos uma roupa nova. Pois é, na vida cristã tem roupa nova para nós que somos filhos amados todos os dias. Para a gente andar bonito, arrumado, alinhado, diferente, abençoado, feliz, porque Deus nos ama para sempre. Deus te abençoe, um grande abraço e revistam-se destas virtudes de Deus, porque somos filhos amados. Grande abraço e até a próxima.